Bom dia, gente! Esse é o canal Até Eu Entrar na Faculdade. Meu nome é Cristina, estudante de Psicologia, e o vídeo de hoje é sobre teorias do aparelho psíquico. Então, esse é um tema que eu vi numa das últimas aulas, eu achei legal, e resolvi trazer aqui até para eu explicar ele e entender mais um pouquinho sobre ele. Então, esse foi um tema que eu vi na parte de História da Psicologia e eu vou trazer ele aqui para vocês. Lembrando que eu sou uma estudante do primeiro semestre de Psicologia, ok? Então, sejam pacientes comigo. Me atentei, né, para não trazer nenhuma informação errada. É literalmente o que eu tô estudando ainda, entendendo, ok? É isso, eu tô aprendendo, tá? Então, vai com calma. Se tiver algo a acrescentar, joga aqui nos comentários, fala, estamos aqui pra isso. Porém, com bondade assim no coração, tá bom? Obrigada. Então, nessa aula que eu tive, a gente tá falando sobre Freud e as suas teorias polêmicas. Enfim, não vamos se atentar nisso. Era essa teoria sobre o aparelho psíquico. Então, nós temos a primeira tópica, que fala do consciente, inconsciente e subconsciente. Falando sobre o consciente, tipo, aqui, a gente tá aqui consciente. O inconsciente, que é uma coisa que não tá tão... Aqui a gente tá meio que mas não tá. E o subconsciente, que é mais sub ainda, né? E a segunda tópica, que são três coleguinhas, que é o ego, o id e o superego. É sobre eles que eu quero falar aqui. Eu achei essa matéria legal e eu vou falar sobre isso. Então, o que seria esse ego? Segundo as palavras do meu professor, o ego, ele é tipo um gerenciador, assim, nosso. É uma parte funcional da gente. Tá relacionado à memória, linguagem e pensamento. Aí a gente tem o id, que tá relacionado a medo, fragilidade. Essas são palavras-chave em relação ao texto. E o superego, que representa a lei e proibição. Ele vai falar que nessa segunda tópica, esses três conceitos, o ego e o superego, eles conseguem ser conscientes, inconscientes e pré-conscientes ou subconscientes ao mesmo tempo. E aí, para ficar mais claro, a gente aplica isso num exemplo prático. Você tá andando na rua e você tá de dieta. E aí, não tem nada a ver com a realidade, tá? Aqui é tudo uma metáfora, não é baseado em experiências pessoais. Então, você tá andando na rua, tenta ter uma vida saudável, se alimentar bem. E aí, de repente, por ironia do destino, você cruza com o McDonald's. Um quiosque ali, né? Sorvete, enfim. E aí que a gente vai ver o id, que é o desejo. Você vai olhar ali e fala, nossa, que coincidência, o Mac falou de ovo maltine, minha nossa. Seu id deseja. Porém, tem um porém, você tá tentando ser saudável. E aí quem entra agora? O superego, porque o superego é o que proíbe. Vai falar, mas peraí, a gente não tava tentando ser saudável? Enfim, como é que tá? Não precisa nem ser sobre saúde, pode ser também sobre economizar dinheiro também, que se aplica também. Você tá andando na rua, você tá tentando economizar. O mesmo exemplo, não é baseado em fatos reais. E você vê o quiosque do McDonald's. Então, se você tá tentando guardar dinheiro e toda vez que você vê um negócio na rua você quer gastar, o seu id deseja. Então ele tá na rua, que quer gastar com comida, quer gastar com aquilo, quer gastar com aquilo outro. E aí o superego vai falar, ué, mas a gente não tava economizando, mas a gente não tava tentando ser saudável, mas a gente não tava isso. Então ele tá ali pra proibir. E aí o id e o superego ficam nesse conflito. É aquela hora que a gente fica, eu vou, eu não vou. Então o ego é aquele ali que vai falar, não, ou você vai ou você não vai. Então você vai, se joga, aproveita, ou senão você recalca aquele seu desejo. O que é recalcar? É um mecanismo de defesa que nós temos, que é você, tipo, abafar ali o desejo, esconder, né, ignorar ele ali, deixar ele ali escondido. Você recalca ele, você, ó, fica quieto. Então ele não permite o desejo, porém ele não elimina. Você decide que você não vai gastar com comida, que você vai tentar ser saudável. Você decidiu ali, mas não quer dizer que o desejo passou. Então é sobre isso. Então é isso, gente. O ego, ele recalca nessa situação que eu tô falando. Então, o que aconteceria se, no caso, nessa situação, ao invés de o ego ter decidido que não ia ceder, ele decidisse ali
fazer uma coisa que naquele contexto não era para ser feita, tecnicamente errada. E aí, o que poderia acontecer? O ego ferido. Então é isso. Uma coisa que eu percebi também é que vários temas que a gente usa dentro da psicologia tem um significado meio diferente. Tipo, recalque. Aí o professor falando, porque aquele é um sentimento recalcado. Eu, "Ixi, recalcado, hein? Tinha outro significado pra mim. A mesma coisa de ego ferido. Pra mim tava muito mais relacionado ao orgulho. E eu acho que é mais do que isso, né? Enfim. E no caso, quando ele fala que esses três conceitos, eles podem ser tanto conscientes, inconscientes ou pré-conscientes, é que você pode tomar essa decisão, tipo falar, não, eu não vou. Ali consciente. Porém, em outras áreas da vida, em outras situações, a gente pode fazer isso mesmo que sem perceber. Tipo, você se privar de alguma coisa, mas você fala, não quero. Simplesmente porque, não sei o quê. Mas na verdade tem uma outra coisa por trás, que é o seu superego falando, não pode fazer isso por esse motivo. E às vezes é inconsciente, às vezes você nem sabe, mas isso acontece. É essas coisas que eu falo que você começa a se questionar sobre a vida, você fica. Então, basicamente é isso. Então, o id, ele é um desejo, o superego é a proibição e o ego é quem decide. Os mecanismos de defesa vão tentar defender o ego. O recalque é um tipo de sistema de defesa. A gente tem outros sistemas. Ainda falando sobre o recalque. Então, a gente vai ter ali os desejos que foram recalcados, mas não eliminados. Eles vão sumir por um tempo, mas não vão ser eliminados. E eles vão voltar em algum momento de alguma forma. Então, eles podem voltar em sonho, você pode acabar sonhando com isso, ou você tá ali, sei lá, falando normal e do nada, tipo, uma situação que você queria falar assim, você acaba falando não. Era aquele desejo recalcado que tava na sua mente, tipo, você acaba falando meio que sem pensar, sem estar focado ali, e aí você solta o tema ali que tava recalcado, sem querer. Isso a gente chama de conteúdo manifesto, em relação aos sons, uma palavra que você, não foi isso que eu quis dizer, um negócio assim. Ou então ele pode ser manifesto de forma latente, que são sintomas. Então, tipo aquela criança que quer muito, muito um doce. Tipo uma criança, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tipo uma criança que queria muito, muito, muito comer manga, e aí ela não come, e aí ela começa a ficar com febre, enfim, expressa em forma de sintoma. Então, é isso. Querendo ou não, ele volta de alguma forma. Então, é isso. Então, a relação que o ego e o superego tem com o consciente, consciente e pré-consciente é que eles estão ali relacionados. As coisas que a gente recalca, elas ficam guardadas no nosso subconsciente. E aí, por alguma coisa que acontece, elas saem e vão para o consciente. Então, pode ser expressa na linguagem, ou em sonho, ou em sintoma físico mesmo. E eu acho que é isso então. Eu não sei se eu explico muito bem, sei que eu gostei muito desse conteúdo e eu queria compartilhar. É isso, pessoal. Se inscrevam, curte aí. Tenha o id de se inscrever no meu canal. Não recalque esse desejo, tá bom? Até o próximo vídeo.